Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos hoje, no dia 26 de outubro, terça-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. A liturgia nos convida a abrir o coração para a acolhida da Palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos com toda certeza fazer com que este mistério do amor e da graça de Deus cresça e produza fruto em nosso coração. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos fala sobre o reino de Deus. Jesus vem ao mundo para nos salvar e para viver este caminho, a sua missão no mundo, Ele anuncia o reino de Deus e afirma: o reino dos céus, o reino de Deus está próximo de cada um de nós. Ele está hoje, amados irmãos e irmãs, ensinando os discípulos com o que diz respeito à realidade do reino dos céus. Então nós já vivenciamos no dia de ontem uma cura de Jesus no dia de sábado, de uma mulher que sofria há 18 anos com um espírito maligno que a tornava doente e a fazia incapaz de se endireitar, ela estava encurvada, e Jesus cura no dia de sábado. Isso é para os demais um motivo de crítica. Jesus diz que todos devem ter o direito da liberdade, de estar livre. E hoje então Jesus começa a dizer, depois desta cura às multidões, a cada um de nós, sobre o reino de Deus. E ele compara com 2 realidades. Primeiro, com o grão de mostarda, uma das pequenas, dos menores grãos, sementes, mas que, quando vem a brotar, a nascer, constitui uma ramagem grande, de tal modo que pode abrigar até os pássaros sob os seus galhos, seus ramos. E também Jesus compara o reino de Deus como um fermento que é acrescentado em 3 porções de farinha da massa para que ele possa fermentar. Tanto uma realidade como outra nos revela algo importante. O grão de mostarda, ainda que pequeno, quando morre, fica escondido na terra, ele dá espaço para uma hortaliça grande. E o fermento que se oculta na massa, ele faz com que a massa toda possa ser fermentada. Em nossa realidade, o reino dos céus, muitas vezes, para nós e para aqueles que caminham, sobretudo os que muitas vezes têm resistência em acolher a palavra de Deus, vai se revelar como esta realidade, parecer pequeno, mas que quando é acolhido verdadeiramente, é capaz de transformar os corações, é capaz de transformar a vida de todos aqueles que acolhem. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos convida a nos abrirmos à graça do reino de Deus, permitir que Ele cresça em nosso coração, que possa ser acolhido, que possa
depois de acolhido também, viver este compromisso de ir fermentando e fazendo com que a massa possa crescer. Que o amor de Deus, o encontro com a sua palavra, nos leve a fazer com que o reino de Deus, que já está entre nós, possa cada vez mais crescer. Nós somos, amados irmãos e irmãs, também promotores deste reino. O Senhor Jesus confia em cada um de nós para que possamos anunciar e testemunhar o reino de Deus. Todo batizado é convidado a ser o fermento na massa. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos sempre ser o sinal do amor de Deus aonde estivermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.